Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje no Café com Política a gente recebe o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, da Rede. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, feliz de estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes. Vamos lá, vamos bater papo. E a gente também conta aqui na entrevista com o nosso repórter de política, Lucas Ragazzi. Bom dia, Lucas. Bom dia, Delma, Ricardo, vice-prefeito e a todos os ouvintes. Bom dia, vice-prefeito Paulo, um prazer revê-lo depois de tantos anos. Para quem não sabe, o Paulo Lamaque, quando vereador de Belo Horizonte, me concedeu o título de cidadão honorário da capital, no qual eu tenho muito orgulho até hoje. Orgulho para nós, belo-horizontinos, né, Ricardo? Satisfação grande estarmos juntos aqui novamente. Tá certo. Ô, Paulo, já vamos começar com um assunto que está movimentando aí esse feriado, infelizmente, que é um tema exclusão. Você já deve estar ciente do caso de um aluno de uma escola municipal, onde pela quantidade de ônibus, a gente acredita que em torno de quase 300 alunos foram fazer um passeio a um cinema, e esse garotinho de 9 anos, que tem paralisia cerebral, foi excluído do passeio. Uma nota já enviada para toda a imprensa, aqui para o jornal O Tempo, Super Notícia, para a Rádio Super Notícia, dizendo que isso nunca mais vai acontecer, pedindo desculpas. Como é que fica a situação da prefeitura nesse caso? Você chegou a conversar já com o secretário de Educação a respeito disso? A secretária Ângela faz uma opção que nós consideramos a mais adequada de tratar as questões com realidade. Não é um desafio simples os processos de inclusão na educação. Já há alguns anos que Belo Horizonte é uma referência em incluir pessoas que antigamente não iam para a escola. Elas ficavam em casa ou ficavam em instituições especiais. E realmente, nessa perspectiva, a gente se defronta com complexidades, a lida com o ser humano mesmo. Não é fácil. Nós, da administração do prefeito Alexandre Calil, preferimos reconhecer os erros que acontecem e corrigi-los. Não é o primeiro erro que nós temos nessa questão específica da inclusão na educação, mas cada vez que a gente identifica uma dificuldade, a gente reconhece, porque nós entendemos que só se corrige aquilo que se reconhece. E vamos garantir que não aconteça novamente. Mas certamente não foi a primeira vez. Nós estamos trabalhando para que seja a última. Vice-prefeito, obrigada pela resposta, pelo retorno, inclusive isso foi matéria nossa aqui no Super N Primeiras Notícias, mas ainda falando sobre essa questão da administração propriamente dita, essa semana a gente teve um outro problema aqui, que foi mais um acidente no anel rodoviário, que infelizmente é uma realidade vivida por todos os mineiros, aquele trecho ali, que a gente já é considerado o trecho da morte. E o prefeito Alexandre Calil, na ocasião do último acidente que matou 3 pessoas essa semana, anunciou que vai entrar com um processo para que a administração do anel rodoviário passe para a prefeitura de Belo Horizonte. Como é que está essa questão? A prefeitura realmente tem condições de assumir a administração do anel rodoviário? O prefeito Alexandre Calil vai se manifestar sobre esse assunto na segunda-feira, numa entrevista coletiva, onde ele vai colocar de maneira clara, não apenas a disposição da prefeitura, mas as medidas que o município vai tomar. O que é importante mais uma vez, assim como no caso da inclusão, todo mundo sabe. Não é a primeira vez que acontece um acidente com vítima fatal no mesmo ponto. E a administração, historicamente, vem tomando atitudes que são tímidas. Então, o prefeito Alexandre Calil vai anunciar a posição do município, mas é importante a gente já deixar muito claro, essa administração não se conforma com discursos ou com atitudes que vão reproduzir a falta de ação que a gente vem verificando nos últimos anos. Então, vamos tomar medidas e vamos cobrar com o devido vigor que as providências sejam de fato tomadas. Infelizmente, entendemos que a atitude do município até então foi frágil, de certa maneira leniente. Pois é, Paulo, toda vez que acontece um acidente, já há vários anos que isso acontece, várias administrações passadas, não preciso citar nomes aqui, mas são de anos e anos atrás, e você, como foi vereador de Belo Horizonte, foi deputado estadual também, juridicamente é possível que a administração do anel rodoviário passe para a prefeitura do município? Claro. Absolutamente... Isso seria uma questão só de vontade política, realmente? É absolutamente possível do ponto de vista legal. Agora, isso implica em custo para o município
você fazer a manutenção de uma via com as características do anel rodoviário implica em despesas, e nós entendemos que é preciso não apenas atribuir ao município mais uma responsabilidade, mas existem outras questões que devem ser enfrentadas. E, insisto, né, nós aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, já fomos referência do ponto de vista político, econômico, já fomos mais protagonistas do que temos sido. E o prefeito Alexandre Calil está determinado em retomar esse protagonismo, em assumir realmente a liderança das ações que dizem respeito ao nosso dia a dia. Lucas Sagaz. Paulo, nas últimas administrações nós temos visto alguns vice-prefeitos que acabaram se omitindo demais, talvez falhando por uma falta de habilidade política. O Délio Malheiros hoje voltou a advogar, não está mais na política. O Roberto Carvalho, primeiro vice do Márcio Lacerda, também não está mais no mundo político. Eu queria ver como é que está sendo essa experiência de fazer uma administração junto com o Calil, sendo que a gente viu na última reforma política, última proposta, que foi reduzido bastante as obrigações, né, o poder, digamos assim, do gabinete do vice-prefeito. Como é que está sendo essa situação? O que hoje o vice-prefeito tem mesmo como dever? O que ele pode fazer para auxiliar na administração pública? O Lucas ele faz uma pergunta muito provocativa, né? Na realidade, nós tivemos as últimas experiências envolvendo vice-prefeitos em Belo Horizonte foram experiências complexas, digamos assim, mas nem sempre foi dessa maneira. Nós já tivemos vice-prefeitos muito efetivos dentro do município. Eu citaria o Célio de Castro, foi um vice-prefeito com uma atuação importante. O próprio Fernando Pimentel, que foi secretário. Então, não existe, talvez, uma regra para essa questão. Eu não vou entrar na discussão sobre os que me antecederam, mas a minha experiência nesses meses ao lado do prefeito Alexandre Calil está sendo a melhor possível. O prefeito confiou a minha Secretaria de Governo, que é uma secretaria muito estratégica dentro da administração. A convivência tem sido a melhor possível. Eu acho que essa é a chave do sucesso de uma administração, é você cultivar a confiança, discutir claramente, com toda a franqueza, sobre os caminhos da cidade. O prefeito tem me dado toda a liberdade de discutir com ele sobre essas questões. Tem sido, acredito eu, um início de gestão muito, muito bom, muito bacana, onde eu tenho me empenhado bastante para contribuir com a administração do prefeito Alexandre Calil. Então, como secretário de governo, eu sigo a linha do prefeito Alexandre Calil. Como tem sido o relacionamento da administração municipal com uma Câmara Municipal? Tem sido respeitoso, tem considerado a autonomia do Legislativo, que é uma questão que, historicamente, os legislativos brasileiros sempre questionam e sempre apontam em relação indevida entre Executivo e Legislativo. Então, nós estabelecemos um patamar de diálogo extremamente respeitoso, extremamente aberto. Os vereadores têm acesso direto ao prefeito, aos secretários, mas o Executivo não se intromete nas questões internas do Legislativo, como muitas vezes se reclama, e também não faz troca de cargos, né, para garantir posicionamento de vereador dentro da Câmara Municipal. Então, dessa maneira, nós estabelecemos uma relação que consideramos adequada, respeitosa e, até o presente momento, construtiva para a cidade. A Câmara tem sido uma parceira muito importante nos projetos até então apresentados pelo prefeito Alexandre Calil. Nós sabemos que no início da administração houve algumas turbulências, até se trocou-se o líder do governo na Câmara Municipal, mas também já ouvimos aqui no Café com Política, inclusive, né, Delma, de vereadores chamados do grupo independente, ou até mesmo de oposição, que o prefeito Alexandre Calil recebe a todos, e você também, né, Paulo, como vice-prefeito, que é uma forma diferente de governar, e acabou essa questão da barganha. É verdade. Eu entendo que no começo uma mudança radical de posicionamento, como que o prefeito Alexandre Calil estabeleceu com a Câmara Municipal, provoca estranhamento e provoca reação. Então, é como uma pessoa que vai testar o limite da outra, como um jovem faz normalmente para avaliar até onde
que você está disposto a ir. O prefeito deixou muito clara essa linha e houve inicialmente uma dúvida se aquilo realmente seria verdade. O prefeito Alexandre Calil não é homem de bravata, né? Quando ele definiu e apresentou publicamente que não pretendia fazer barganha, especialmente com relação a cargos no executivo, ele falava muito sério. Aquilo provocou aquela reação inicial, muitos questionamentos, mas à medida que o governo foi acontecendo, a relação foi se dando, muitos vereadores foram percebendo gradativamente que aquilo era bom para a cidade e estabelecia uma forma muito viável de se trabalhar. E acredito que hoje nós já temos uma percepção generalizada do estilo da administração e da adequação desse estilo, especialmente ao momento político que nós vivemos, de muita descrença com relação aos agentes políticos. Então, esse jeito de lidar entre a Câmara e o Executivo dá tranquilidade para os vereadores e para o Executivo. Não tem questionamento de barganha. Paulo, a gente tem também na Câmara Municipal a realização que vem acontecendo da CPI da PBH Ativos. Sim. É uma CPI que investiga uma empresa estatal criada na gestão Márcio Lacerda. Eu gostaria de saber, o ex-prefeito, ele tem constantemente atacado essa CPI, entrou na justiça para tentar impedi-la e tem argumentado que é uma CPI política para atacar a gestão dele. Eu queria saber, na sua opinião, como é que você está vendo essa CPI e qual a sua opinião sobre a PBH Ativos? Ela deve continuar existindo ou ela foi criada de forma equivocada? Veja bem, as pessoas que não compreendem ou desprezam a política ou levantam questionamentos dessa natureza, eu te pergunto, Lucas, o que é dentro de um parlamento não é político? Tudo é político dentro do parlamento e você falar uma coisa dessa soa até assim inocente, infantil. É lógico que todos os movimentos são políticos e não deixam de ser legítimos por conta disso. A Câmara Municipal tem legitimidade de fazer a fiscalização e de questionar, e nós entendemos que quem não deve não teme. A administração do prefeito Alexandre Calil está disponibilizando à Câmara Municipal milhares de páginas de documentos, né? A educação remeteu mais de 6.000 páginas, a saúde mais de 8.000 páginas de documentos, porque entendemos que a coisa pública pode e deve sempre ser investigada e apurada. Agora, veja bem, por mais que existam motivações políticas, as conclusões não devem ser influenciadas por interesses menores, né? Então, nesse ponto de vista, nós queremos crer que a Câmara fará uma utilização adequada de toda a documentação que está sendo encaminhada a ela e chegue a conclusões que sejam legítimas e não motivadas porque se trata do partido A, B ou C. Nós temos que acreditar que as instituições vão se conduzir dentro da seriedade para o qual elas existem. Agora, em janeiro, eu me lembro que houve um anúncio das primeiras medidas a serem tomadas pela administração e entre essas medidas estava uma reflexão, uma mudança no estatuto, em como funcionava a PBH Ativos. Até Verdade. Hoje, a gente teve pouca mudança assim, no funcionamento dela, né? Houve alguma alteração de pensamento? Não, na realidade, nós chegamos a enviar um projeto de lei que fazia a divisão da PBH Ativos, mudando, inclusive, a sua forma de atuar, mas por solicitação da Câmara Municipal, exatamente em função da CPI, né, esse projeto foi suspenso, teve a sua tramitação suspensa, até que a CPI apresente as suas conclusões. Então, em respeito ao Legislativo, nós suspendemos esse processo de alteração na empresa até que a Câmara Municipal apresente o seu diagnóstico, a sua análise, e aí sim possa apreciar as alterações propostas pela nossa administração. Vice-prefeito, a gente gostaria também de falar um pouco com o senhor sobre política partidária. Agora o senhor integra a rede, que é o partido da Marina Silva, que obviamente já aparece nas pesquisas para as eleições presidenciais do próximo ano, mas a Marina ela deu uma sumida aí do cenário nacional, né? Como é que o partido está se mobilizando em torno, obviamente, dela, que deve ser realmente a candidata nas próximas eleições, e como o senhor espera trabalhar no próximo pleito?
Eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Nós somos um partido pequeno, um partido com pouquíssimos recursos financeiros e, no cenário atual, o fato da Marina não estar muito nas manchetes dos jornais, basicamente significa que ela está se conduzindo de maneira adequada, porque nós temos um momento em que só existe destaque para aquelas pessoas que estão envolvidas em listas, em escândalos, em problemas. Dificilmente a gente vê uma pessoa ligada ao cenário político tendo a sua opinião destacada, simplesmente do ponto de vista da concepção. Eu entendo que a Marina está rodando o país, está debatendo, esteve aqui em Belo Horizonte há 15 dias atrás, tem que dizer que alguns veículos acompanharam, mas hoje um político que não está delatado, que não está processado, não está prestes a ser preso, ele acaba despertando menos o interesse da mídia, da grande mídia, da grande imprensa nacional. Mas a Marina Silva está fazendo as discussões em todos os estados, é uma pessoa que quanto mais surgem as questões, essas mazelas, que hoje, graças a Deus, vem à luz no cenário brasileiro. Nós acreditamos que isso tudo que está acontecendo não é ruim, é ótimo, porque sempre houve, não é novidade, a corrupção não foi inventada nessa década, mas finalmente ela está aparecendo e isso dá à população brasileira a oportunidade de buscar novos caminhos. Então a senadora Marina Silva é uma das pouquíssimas políticas brasileiras que não está envolvida em nada, por isso acaba aparecendo menos, mas continua fazendo o seu trabalho como sempre fez. Ô Paulo, no início da nossa conversa, você falou em protagonismo do prefeito Alexandre Calil. Todo mundo sabe, foi dito inclusive aqui pelo senador Antônio Anastasia, aqui no Café com Política, que provavelmente o PSDB não deve lançar um candidato ao governo, até em função dos problemas envolvendo o nome do grande líder do PSDB, que é o ex-governador Aécio Neves, hoje senador. O governador Fernando Pimentel também passa por vários problemas na justiça. O ex-prefeito Márcio Lacerda, também pré-candidato, também passa por problemas na justiça. O Calil vem aí como um nome para ser o nome da próxima eleição para o governo do Estado. E como é que o seu partido, no caso você, que aí assumiria a prefeitura, caso uma vitória do Calil, ou mesmo se ele deixasse de ser, se ele saísse candidato, você já assumiria a prefeitura? Porque agora acabou essa questão de coligação partidária. Como é que fica? Apoiando a Rede, apoiando o Calil? Como é que você vai ficar nessa situação assim? Fica um pouco complicado, não? Eu acho que simplifica a gente considerar que o prefeito Alexandre Calil não será candidato. Isso não é um cenário que está sendo tratado. Já está decidido por ele isso. O prefeito deixa muito claro isso, ele tem um compromisso com a população de Belo Horizonte e nós estamos juntos nesse mandato e seguiremos juntos até o final dele. Então pode retirar o Alexandre Calil das pesquisas de opinião. Com certeza o prefeito Alexandre Calil não é candidato, ele vai mostrar para a população de Belo Horizonte realmente essa proposta de administração que a gente construiu, lutamos muito para chegar à prefeitura, então certamente a sucessão para o governo do Estado deve passar pela capital. Nós não abrimos mão dessa discussão e o prefeito Alexandre Calil tem que ser um elemento realmente um protagonista na construção da sucessão. Mas o nome dele... um candidato? O nome do prefeito não está colocado, importante deixar isso. E a Rede está fazendo suas discussões também. Acredito que enquanto o Congresso Nacional discute qual vai ser o sistema eleitoral, como vão ser as regras, está todo mundo um pouco recuado e de stand-by. Houve uma especulação, até não surgiu aqui em Minas, surgiu na imprensa nacional, mais de São Paulo, do Rio, acerca do nome do procurador-geral Rodrigo Janot, que ele viria para Minas disputar a convite da Rede. Ele deixa o cargo nas próximas semanas. É real isso? O quanto de verdade que tem isso? Ô Lucas, Ricardo, vocês sabem bem como é que a política é cheia de maldade, cheia de estratégias. O Rodrigo Janot jamais foi convidado para se filiar à Rede, né? Nós temos respeito pelo papel que o Janot está desempenhando, mas quem levanta esse tipo de possibilidade de especulação está querendo colocar em dúvida o porquê que ele apresenta denúncias contra o PT e contra o PSDB. Ele afirmou ontem ou anteontem que vai continuar como subprocurador, que é o emprego dele até se aposentar. Pois é, então nós temos que fazer a leitura sem a inocência que por vezes querem colocar.
essa questão foi plantada, surgiu, e por quem tem interesse em levantar questionamentos. Sabe por que ele está denunciando o PSDB? Por que ele está denunciando o PT? Será que ele não tem o interesse de que uma terceira via surja e tal? Não. O Janot não foi convidado pela rede, tem todo o respeito da rede, mas quem levanta esse tipo de especulação está querendo desqualificar as denúncias que ele está apresentando. Ok, queria agradecer a presença do vice-prefeito Paulo Lamarque aqui no Café com Política, no Super N Primeiras Notícias. Agradecer ao Lucas Ragazzi. É com você, Delma. Ok, muito obrigada, vice-prefeito Paulo Lamarque. Fica aqui o convite para o senhor voltar outras vezes. Ô, Delma, agradeço muito a você, ao Ricardo, ao Lucas, a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação para a gente trazer a público isso que está acontecendo, com muita tranquilidade, com muita transparência, como é a linha da administração do prefeito Alexandre Calil. Estamos à disposição.